Bom dia, queridos. Assunto de hoje: como é que se faz para dar nome a um composto da química orgânica? Nome de composto orgânico, como é que isso é feito? É feito assim: todo nome tem prefixo, parte do meio, pode falar infixo ou radical, e aí vem os sufixos. Os prefixos dependem de quantos carbonos a estrutura do composto orgânico possui. Um carbono, o ruim aí tem que saber de cor, tá? Um carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. Daí pra frente, penta, hexa, hepta, octa, nona e deca. Só é cobrado de vocês compostos orgânicos que tenham até 10 carbonos, para que você diga o nome que o composto orgânico possui. Então vamos de novo? De 1 até 10 carbonos, o prefixo que o nome do composto orgânico apresenta é met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Penta, um time foi 5 vezes campeão, pentacampeão. Hexa, hepta, octa, nona e até 10, deca. Por exemplo, quer ver? Para um carbono é met, 2, et. Álcool etílico, o etanol que a gente tem tanto passado na mão, porque chama etanol. É porque et quer dizer que na estrutura do composto há 2 átomos de carbono. A parte do meio do nome agora tem que ser direto ao ponto. Parte do meio. A parte do meio depende do tipo de ligação química que está acontecendo entre os carbonos. Ligação simples, an. Dupla, en. Tripla, in. Então, por exemplo, vou citar o nome, eu falo but, eno. O que isso quer dizer? But. A estrutura tem 4 carbonos. Após o primeiro carbono, há uma ligação dupla, eno. But, eno. Então, o prefixo depende de quantos carbonos a estrutura tem. A parte do meio do nome depende se a ligação entre os carbonos é simples, dupla ou tripla. An, en, in. Vamos exemplificar já já. E o nome termina com um sufixo, obviamente, que me diz a que função orgânica o composto orgânico pertence. Por exemplo, se o nome do composto orgânico terminar só com O, isso indica que a substância em questão é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, lembra? Aula anterior, onde eu lhes mostrei como identificar as funções da química orgânica. Hidrocarboneto, composto orgânico feito exclusivamente de carbonos e de hidrogênios. Agora vamos a uma série de situações. Uma série enorme de situações. Vamos a elas, quer ver? Por exemplo, apareceu na hora de uma prova a seguinte estrutura e eu quero saber o nome que o composto em questão possui. Por exemplo, esse que nome essa substância da química orgânica possui? Bobinho, para começar a brincar, como é que você faz? Primeiro passo, conta os carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lembra que toda pontinha do desenho é um átomo de carbono. Prefixo para 5, qual é? Penta. Então o nome desse composto seria penta. Como a ligação entre os carbonos é simples, pentan. E como se trata de um hidrocarboneto, nome de hidrocarboneto sempre termina com O. Hidrocarboneto, composto feito só de carbonos e de hidrogênios. Então o nome desse composto orgânico seria simplesmente pentano. Não, agora cuidado, não pense que isso é simplesmente um nome. Cada pedacinho do nome significa uma coisa. Pente, porque a estrutura tem 5 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples. E o O é porque o composto é feito só de carbonos e de hidrogênios. Porém, a estrutura de um composto orgânico, ela pode ser normal, como esta, normal, mas pode ser também ramificada, lembra? Classificação das cadeias carbônicas. Comecemos por aquelas que são normais. Agora uma ramificada, isso é cadeia fechada.
E aí nós vamos aprender como identificar e dar nome a grande parte dos compostos da química orgânica. Vamos a uma estrutura agora ramificada. Por exemplo, que nome teria... vou na sequência aqui. Que nome teria esse composto? De acordo com a regra da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Perceba, a estrutura agora ela é ramificada. Quando aparecer uma estrutura ramificada, para você dizer o nome, você tem que seguir uma regrinha. Qual que é a regra? A regra é, primeiro passo, achar no desenho a cadeia principal do composto em questão. Como é que você encontra a cadeia principal? A cadeia principal ela tem que ser a maior possível e a mais ramificada possível. Como é que faz isso? Olha, você vai contar quantos carbonos tem. Toda hora que aparecer, toda vez que aparecer uma bifurcação no desenho, você terá que tomar uma decisão. Ou você pega um caminho ou outro. Não tem como eu pegar dois caminhos ao mesmo tempo. Observa. Um carbono, 2. Chegou aqui, o desenho bifurcou. Ou eu continuo, ou eu subo. Só que a regra é clara. A cadeia principal tem que ser a maior possível. Como é que isso é feito? É feito assim, ó. Um carbono, 2. Se eu subir, só dá 3. Concorda que, se eu continuar, eu consigo a cadeia maior? Então, esta maior cadeia, você irá chamá-la de cadeia principal do composto orgânico em questão. Cadeia principal. E aquilo que ficar fora da cadeia principal, você irá chamar de uma ramificação. Cadeia principal é o maior caminho possível. O que fica fora é uma ramificação. Esse é o primeiro passo. Achar a cadeia principal e o que é ramificação. Feito isso, você vai numerar os carbonos da cadeia principal. Numerar, a numeração começa a partir da extremidade mais próxima de onde está a ramificação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Agora você irá dizer aonde está e qual é a ramificação. Nesse caso, a ramificação apareceu no segundo carbono. Você escreve 2 e coloca um hífen. 2 hífen. Se a ramificação estivesse, por exemplo, no terceiro carbono, 3 hífen. Segundo a regra da IUPAC, você tem que dizer aonde está e qual é a ramificação. Ô Dio, que negócio é esse de qual é a ramificação? Você tem que arrumar um nome para a ramificação. Observa. Essa ramificação ela tem só um átomo de carbono. Ramificação com um carbono, prefixo met. Não esquece, início da aula. Met, et, prop, but, penta e assim por diante. Terminação, il. Toda ramificação, o nome dela termina com il. Metil, ramificação com um carbono. Etil, com 2. Propil, com 3. Eu vou passar para vocês em breve uma lista com as principais ramificações que aparecem na estrutura dos compostos da química orgânica. Depois que você diz aonde está e qual é a ramificação, você volta e diz o nome da cadeia principal. A cadeia principal desse composto tem 6 carbonos. Prefixo para 6, X. Como aqui só tem ligação simples entre os carbonos, AN. E como o composto em questão é um hidrocarboneto, terminação O. Nome do bichinho, 2-metil-hexano. 2-metil-hexano. Agora isso aí, amores, é pegar e resolver um sem número de situações. Vamos a mais uma situação de como identificar e dar nome aos compostos da química orgânica. Vamos supor que agora eu tenha a seguinte estrutura. Uma estrutura com
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 carbonos. Aqui e aqui eu vou colocar duas ramificações. Qual seria o nome desse composto? Segundo a regra da IUPAC. IUPAC, União Internacional de Química. Química pura e aplicada. Só que está escrito aí no outro idioma, in English. Agora vamos ao nome desse composto, segundo a regra da IUPAC. Seria assim, ó, observa. Achar a cadeia principal. 1, 2, 3. Se eu descer, só dá 4. 1, 2, 3, 4. Se eu subir, só dá 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta é a minha cadeia. Como é que chama? Como é que chama? Cadeia principal do composto orgânico em questão. E tanto aqui quanto aqui ficaram ramificações. Aí é um costume meu. Depois que eu encontro a cadeia principal e as ramificações, eu coloco logo perto da ramificação o nome que ela tem. Ramificação com um carbono só chama-se metil. Ramificação com um carbono só chama-se metil. Então aí eu tenho duas ramificações metil. Segundo a regra da IUPAC, você teria que agora dizer aonde estão e quais são as ramificações. Seria algo assim, observa. Uma ramificação fica no terceiro carbono. Aí eu escrevo 3 metil. Outra no quarto carbono. 4 metil. Só que quando as ramificações são de um mesmo tipo, a gente costuma em química orgânica juntar tudo. Junta. Escreve assim, ó. No carbono 3 e no 4, eu tenho duas ramificações metil. 3, 4, dimetil. Dimetil. Entendeu? Quando as ramificações forem de um mesmo tipo, eu posso juntar. Por exemplo, quer ver? Um nome que eu conheço. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Trimetil. Outra coisa. Quer dizer que na estrutura do composto em questão, que eu não sei nem qual é, nos carbonos 2, 3 e 4, há uma ramificação metil em cada um deles. Agora resta você dizer o nome da cadeia principal do composto orgânico em questão. Cadeia principal com 7 carbonos, hepta. Só tem ligação simples, an. Só carbonos e hidrogênios, O, 3, 4. Dimetilheptano, 3, 4. Dimetilheptano. Mais um, adil. E se aparecer na estrutura, tem variações demais, tá? Hoje algumas delas. E se aparecer na estrutura ramificações de tipos diferentes. Vamos complicar um tiquitinho. Por exemplo, que nome teria esse composto? Segundo a regra da IUPAC. Vejamos. Primeiro passo, achar a cadeia principal. Não esquecer, a cadeia principal ela tem que ser a maior e a mais ramificada possível. Conta comigo. Um carbono, 2, 3, 4, 5. 5. Até aqui deu 5. Se eu seguir, 6, 7. Se eu descer, 6, 7 ou 6, 7. Ô Dinho, tanto faz? Não tanto faz. Acabou aquele cachorro? Não tanto faz. Tem um cachorro atrapalhando meu serviço, mas vamos. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu seguir, 6, 7. Se eu descer, 6, 7. Não tanto faz, porque a cadeia principal tem que ser a maior, mas tem que ser também a mais ramificada possível. Observa isso. Até aqui tinham dado 5 carbonos. Se eu seguir, 6, 7. Mas aqui vai ficar uma ramificação com 3 carbonos.
Contrapartida, amor, contrapartida. Se eu descer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer 6, 7 ou 6, 7, se eu descer, a cadeia principal, ela ficará com duas ramificações. Aqui, uma ramificação metil, porque ela tem um carbono só. E aqui, vê se você consegue ver, uma ramificação etil, porque ela possui 2 carbonos. Numeração. A numeração começa a partir da extremidade mais próxima de onde estão as ramificações. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como dizer o nome? Ô Dil, primeiro eu falo aonde está a ramificação metil ou aonde está a ramificação etil. Ordem alfabética. Etil vem antes que metil. Vocês estão entendendo? Essa ramificação chama metil porque ela tem um carbono só. Essa chama etil porque ela tem 2. Met, et, prop e but. Ordem alfabética. No carbono 3 tem uma ramificação etil. No carbono 2, uma ramificação metil. A cadeia principal desse composto tem 7 carbonos. Prefixo para 7. Hepta. Só tem ligação simples. O composto é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, o nome termina com O. Nome do composto: 3, etil. 2, metilheptano. Agora veio um monte de dúvida. Professor, mas se tiver ligação dupla, como eu faço? Tripla. Se tiver dupla e tripla, para resolver essa situação, eu preciso de mais encontros. No próximo, eu vou passar uma lista para vocês com as principais ramificações que aparecem na estrutura dos compostos orgânicos. Depois que você tiver uma lista com todas as ramificações possíveis, aí nós vamos colocar, quer ver? Ligação dupla, que nome o composto tem? Tripla, dupla e tripla. E se a cadeia for fechada? E se ela for mista? Ou seja, se ela tiver parte fechada e parte aberta? Como eu faço para dar nome ao composto orgânico em questão? Por enquanto, guarda aí, ó. Nome de composto orgânico tem prefixo, par do meio, sufixo. Prefixos dependem de quantos carbonos a estrutura tem. Para vocês, prefixos só até 10. Met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, octa, nona e deca. Parte do meio do nome, infixo. Ligação simples. Ligação dupla. Repara que hoje só rolou ligação simples entre os carbonos. Meio do nome, Terminação do nome depende da função orgânica. Todo hidrocarboneto, o nome termina com O. Metano, etano, propano, gás de cozinha tem butano, gasolina tem octano, octa, 8 carbonos. Até o próximo encontro.